Olá, uma boa noite a todos. Paz do Senhor a toda a igreja. Quero aqui saudar todos com a paz de Cristo e dizer que você é muito bem-vindo nesta live. Queridos, esse momento único, especial. Até então, preparativos, para amanhã, um dia de folga para muitos, outros ainda trabalham. E hoje nós temos um tema bem relevante. E enquanto você se ajeita aí, quero deixar algumas palavras para você nessa noite, nesse dia, essa quarta-feira, dizer que eu estou muito grato a Deus por estar aqui. Estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito, sabe, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, nem se fala. Tem sido dias assim tão maravilhosos, a qual o Senhor tem falado tanto conosco. Tem hora que eu penso assim, meu Deus, será que o céu desceu ou será que é nós que subiu? Então tem sido dias assim tão, sabe, poderosos, tão maravilhosos. E a gente pode entender que o melhor de Deus não é que Ele vai chegar, Ele já chegou. Ele já está no meio de nós, já está aqui conosco. É Emmanuel, Deus conosco. E nessas coisas a gente pode entender o quanto Deus tem sido assim tão zeloso conosco. Essa semana foi uma semana assim que chegou mais um casal na igreja e eu achei tão bonito porque agora eles vão casar. E a gente fica tão feliz quando olha assim, cara, irmãos. Na verdade a gente tem sido até conhecido como pastor casamenteiro, sabe? Eu e a pastora Celina. E a gente fica tão feliz em ver as vidas, elas se organizando. Porque o melhor de tudo, querido, é nós celebrarmos. O melhor de tudo é a gente pegar e ver a comunhão dos irmãos. E pra gente não tem um preço mais lindo, ou melhor, não tem algo mais lindo do que a gente ver, um casal, uma família, ela se reunindo. Então eu quero aqui hoje saudar todos com a paz do Senhor. Dizer para todos os irmãos ali da comunidade Fonte de Águas Vivas, estou feliz demais. Estou com saudade de muitos irmãos. Tá? Quero aqui louvar a Deus pela vida do irmão Robson, que também está aqui conosco nessa noite. E assim toda a igreja, todos que ainda vão entrar, todos que vão ver esta live, talvez daqui 10 anos, 20 anos, talvez eu não vou estar mais aqui. Talvez o Senhor já me levou para os seus braços. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele ama você. E Ele tem algo para deixar para você hoje. E nós vamos dar uma passeada na história assim fantástica, irmãos. Todos nós sabemos, amanhã é feriado, beleza? Mas o que se comemora amanhã? Talvez a gente veja esse nome bonito, Corpus Christi. Essa palavra é uma palavra em latim, mas o que é isso? O que se comemora amanhã? Porque você mesmo talvez está indagando, é mesmo, né? O que comemora amanhã? E é um feriado muito importante. Muito importante. A gente precisa entender. A gente precisa sair às vezes do nosso comodismo e procurar entender o que a gente está comemorando amanhã. Apesar que muitos amanhã vão tirar só como um dia para dormir até mais tarde. Outros vão levantar cedo, aproveitar a família, outros ainda vão trabalhar. Mas, queridos, você que está aqui hoje comigo nessa live, você que não sei que dia você vai ver essa live, mas talvez não seja no outro dia um feriado, mas eu quero te perguntar, o que é Corpus Christi? Que feriado é esse? Então é nesse propósito hoje que eu quero começar essa live. E quero dizer para você, chame a sua família, porque não vai ser só saber o que significa. Com certeza, o que se comemora amanhã também vai alimentar a sua fé. Pastor, mas eu sei o que significa, mas você vai entender o fundamento. A hora que eu explicar, segura aí, fique comigo. E você vai sair hoje desta live com mais, digamos assim, a sua fé mais alimentada. Você vai ser motivado hoje por esta palavra. Não é uma autoajuda. É uma ajuda do alto que você vai entender hoje. Deus vai trazer revelações para você por intermédio do dia de amanhã, desse feriado. E é muito importante que você hoje, assim como tem sido em todas essas lives, que a gente possa alcançar vidas. Alcançar famílias. O nosso propósito aqui não é seguidores, mas é seguidores para Cristo.
seguidores para Jesus. Esse é o propósito dessas lives. É bem verdade que eu tenho comentado com alguns obreiros, até com a minha esposa, a gente vai dar uma pausa talvez nas lives, mas a gente não vai parar literalmente. A gente vai, às vezes, nesse momento a gente vai tirar um momento de oração, às vezes um testemunho e uma oração, para que você não fique sozinho, talvez nesses momentos que você tem separado para estar conosco. Por isso, pegue aí sua xícara de chá, de café, de refrigerante, não sei, mas aproveite esse momento que está conosco. E eu quero aqui agora já começar em oração. Quero orar por você que está aqui conosco, que você que está assistindo, não sei qual dia, mas o Espírito Santo, ele falará contigo poderosamente nesse lugar. Sejam todos bem-vindos à comunidade Fonte de Águas Vivas. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta noite. Te agradeço por esse dia, por essa tarde, Pai. Meu Deus, que teu Espírito, assim como está aqui agora, e que também, Senhor, está com esse homem, essa mulher, esta família. Deus, vá de encontro, Senhor, ao que eles precisam hoje. Talvez ser colocado no lugar, algum posicionamento, Pai. Senhor, que eles venham entender, ó Pai, que o feriado de amanhã, que não é um feriado nacional, mas um feriado mundial. E que venham entender o que é Corpus de Cristo, o que é esse feriado, o que se comemora. E é nesse dia, Pai, com amor, ó Pai, com amabilidade, que eu estou aqui diante da Tua presença. Louvando a Deus, Senhor, por esta vida que me ouve agora. Que Teu Espírito flua como rios de águas vivas, aonde essas vidas estão. Que aqueles, ó Pai, que precisam de uma cura, através dessa palavra, seja curado. Que aqueles, Jesus, que precisa, Senhor, de força, que você receba força da parte do general dos generais, o Senhor dos senhores, o Rei da glória. E que tudo seja colocado no lugar. Você que hoje está aflito, está com o coração partido pelas lutas do dia a dia. Que o Senhor renove você e transforme você, dê uma medida de glória sobre você. E que assim nós podemos compartilhar desse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Compartilhe essa live. Passe para frente o que você vai receber hoje. Porque eu creio, um toque do Espírito Santo fluirá sobre a tua casa. É tempo de avivamento. É tempo de uma palavra que eu tenho, assim, sinceramente, eu tenho gostado muito. Santidade outra vez. É tempo de santidade. É tempo de estarmos com nossa família, nossos filhos e procurarmos o caminho. E lembre-se, Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele também é a vida. Glória a Deus. Eu quero ler aqui um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. O versículo é o versículo 1. E aqui nós vamos começar essa mensagem de hoje. Enquanto isso, deixa o Senhor curar a tua alma. Deixa Ele curar você do que você hoje talvez veio aqui buscar. Eu creio que Jesus, Ele não desamparará você. Ele te dará uma medida de força para você continuar, para você permanecer em Jesus Cristo. O amor de Cristo é aquele que nos fortalece todos os dias. E nesse dia, esse dia chamado agora, esse momento que você está ouvindo agora essa live, eu não sei como está o teu coração, mas o Senhor, Ele dá uma medida de graça aí sobre você. Amém? Atos, capítulo 1. Essa será a nossa base para esse texto, para a gente entender o que é o feriado de amanhã. O que se comemora no dia de amanhã. O que é Corpus Christi? Talvez eu estou na igreja há tem tantos anos, não sei o que é. É claro, é bem verdade, é um feriado católico. É um feriado que foi instituído pela Igreja Católica, mas você vai entender o que é isso. Para que você hoje possa ter um momento de santidade de novo. E entender o que se faz, o que diz amanhã. Mas eu quero ler com você Atos capítulo 1. O texto é breve e enquanto isso você me ouve. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos para o versículo... Eu quero começar aqui na... Vamos a partir do versículo
Vamos a partir do versículo 4. Diz assim a palavra. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Versículo 7. Ele disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Só até aqui é o que nos dará base para a gente entender o que se comemora amanhã. Amados em Cristo, esse texto, ele nos remete a 2000 e alguns anos atrás, e ele nos mostra a preciosidade dos tempos até os dias de hoje. Hoje nós vamos entender o porquê que tudo tem data e hora marcada. Algumas horas, a saber, a hora marcada que o rei virá, essa somente o Pai sabe. Mas muitas outras delas, a Bíblia, a história, ela deixou marcado, deixou bem esclarecido, para que a gente fosse entender os tempos, as horas, que o rei deixou estipulado todo o tempo e momento. E lembre-se, talvez a gente olhe, a gente quer cuidar só de, às vezes, uma família, um setor. E lembre-se que a Bíblia diz que o lugar que começa uma obra é na cidade. Lembra aqui o texto que diz, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, Jerusalém é uma cidade. É o menor que Jesus aqui, ele pega e fala, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e vão o quê? Vai alavancando. E até os confins da terra. Então entenda que o texto, ele é muito claro. Jesus aqui, ele sendo preparado para a sua ascensão, para ele subir aos céus. E agora nesse momento, lembre-se, eu estou explicando o feriado de amanhã, daqui a pouco você vai entender. Lembre-se que aqui Jesus, ele está agora preparando os seus discípulos, conversa com ele, há uma multidão na sua frente. Depois desse momento aqui, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus, uma nuvem o oculta e ele sobe aos céus. Anjos falam, olha, do mesmo jeito que você está vendo ele, um dia ele há de voltar. E Jesus, ele deixa uma palavra para os seus discípulos. Ide para Jerusalém. Vai, fique em Jerusalém. E você que aqui é um bom cristão, ou talvez você não conhece, você que está aqui talvez hoje pela primeira vez, lembre-se que esses homens agora eles vão para Jerusalém. Eles ficam em Jerusalém. E se você entende, você vai ver que depois de alguns dias, é chegado o dia que o Espírito Santo ele desce sobre a igreja. Jesus ele leva, ou seja, Jesus ele vai ao Pai, mas ele envia o Consolador. Ele fala, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar só. Então entenda que agora nesse período os apóstolos recebem, né? O Espírito Santo vem sobre aquele povo, estavam todos assentados em um mesmo lugar, você conhece a palavra. E ali naquele momento eles ouvem um som como de um vento e o Espírito Santo desce sobre aqueles homens. Eles foram cheios do Espírito Santo, cheios da misericórdia de Deus. Eles começam a falar em outras línguas. Pessoas que estavam ali naquela festa, porque era um dia de festa, era o dia de Pentecostes. E eu vou explicar sobre isso nessa noite, para você entender o que é o dia de Corpus Christi. A Bíblia vai dizer que agora Pedro, que vai ser chamado por outras pessoas, esses homens estão bêbados, esses aí não são galileus. A Bíblia diz que agora, naquele momento, Pedro ele toma a palavra e fala, não, nós estamos cheios do Espírito Santo.
E ele começa a pregar. Ele começa a falar. Impetuoso, eu posso ver Pedro com uma autoridade extraordinária. Ele pregando a palavra para aquela multidão. Lembre-se, se não me engano, 14 nações estavam naquele dia em Jerusalém. Pastor, o que eles estavam fazendo lá? Era um dia de festa. Festa da colheita. Lembre-se, querido, ou melhor, eu vou falar para você, a palavra Pentecoste não tem nada a ver, irmãos, com pulo, com rodar, cair. Não tem nada a ver com ser um crente pentecostal, né, que é o ditado que hoje... Porque a palavra Pentecoste, ela se tornou um sinônimo para que aquela pessoa que ela pula, que ela grita, ela fala em línguas altas, aquela coisa toda. Então, a palavra Pentecoste, ela significa 50. Nada a ver, né? Realmente. Então, a palavra Pentecoste quer dizer 50. Eram os 50 dias que eles esperavam para aquele dia. E assim, esse nome, Pentecoste. Ali, essas nações vinham para celebrar as colheitas. Então, tinha nações de tudo quanto é lugar daquele mundo antigo. Se você olhar mais para frente, aqui no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 2, você vai ver que vai falar as nações que ali estavam. Várias nações estavam ali. Depois eu vou até dar uma olhada, se der tempo aqui eu vou falar as nações que estavam reunidas naquele lugar. Lembrando, eu estou explicando o que é o dia de amanhã, o dia de Corpus Christi. A Bíblia, ela é tão recheada que ali naquele momento, Deus, ele ousou num momento tão estratégico, porque Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus que ele não erra, ele não falha. Alguém diz, Deus tarda, mas não falha. Mentira de Satanás, querido. Deus não tarda. Não, ele é conciso. Alguém diz, Deus quer usar você, Deus quer fazer isso com você, porque Deus tem pressa, querido. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não tem pressa. Deus está no momento certo, na hora certa. Por isso que você está hoje aqui na frente desse celular, talvez na frente dessa televisão, porque o Senhor vai te pegar por dentro nessa noite. O Senhor vai pegar você por dentro hoje e vai moldar, dar uma medida de graça sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque Ele é Senhor, Ele não está atrasado, Ele está no tempo dEle. O tempo dEle é agora, não é amanhã. Prepara-te, ó igreja. Prepara-te, porque é chegado o momento. É chegada a hora do reino de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, querido, Deus não está atrasado, Deus não, Deus está no momento certo. E Ele é um Deus de estratégia. Naquele dia, naquele momento, Pedro, ele toma uma palavra. E agora, ele prega e quase 3.000 almas se convertem. Ali, o poder de Deus, o Espírito Santo que agora chegou para estar com eles, para não deixar eles órfãos, vai estar com aqueles homens. Aquilo que Jesus já tinha falado, ei, o reino está dentro de vós. Agora, aquela promessa, aquela realidade que já tinham falado para eles. Agora o Espírito Santo vai fazer, ou melhor, vai montar um cenário para aqueles homens comecem a ir, assim como Jesus disse, de porta em porta, pregando o evangelho naquela terra poeirenta, lugares áridos, montanhas, vales, becos, longradouros, vilas. Eles começaram a pregar a palavra. Se você entende o que eu estou dizendo, a perseguição ela começa. Por volta do ano 35, a história vai dizer que Tiago, que é o discípulo ao qual a Bíblia se refere a ele como o irmão de Pedro, a Bíblia vai dizer, ou melhor, o irmão de João, perdão. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer, melhor dizendo, que agora ele vai morrer. Herodes manda matá-lo. Então eu entendo que a palavra, ela vai se tornar tão concisa e poderosa porque esses homens, eles vão enfrentar a morte, dia após dia, esconder talvez em grutas, em cavernas, para celebrar. Porque eles acreditaram
Lembre-se que antes de Jesus subir ao céu, nenhuma alma tinha sido ganha. Você lembra que Jesus ele pega e fala assim um momento, olha, e assim eu pregando a vós, para que vocês não entendam. Por que Jesus fazia isso? Porque ia chegar o tempo que ia lhe ser aberto os olhos. Não esses, mas os olhos espirituais. Para que eles pudessem pregar a palavra, para que eles pudessem agregar o reino de Deus. Por isso, nesses dias, é tempo de a gente pegar tudo que Deus colocou dentro de nós e começarmos a colocar para fora, através da palavra, para que vidas sejam curadas, para que famílias sejam restauradas. O tempo não é amanhã. Jesus ele diz para você assim, olha, eu vos derramarei sobre vós poder, para que vocês possam curar. A Bíblia diz que ele falou assim, ó, eu sou o sal da terra. Ou melhor, eu sou a luz do mundo. Quando ele vai, depois ele fala, vós sois a luz do mundo. Ele também fala, vós sois o sal da terra. Então Jesus, ele preparou o cenário. E agora a Bíblia diz que ele tem a sua ascensão. Os discípulos recebem o Espírito Santo. E aqui, naquele momento, no dia de Pentecostes, a Bíblia vai dizer que eles saem ganhando vidas. Ali em Jerusalém, depois eles começam para a Judéia, talvez Samaria, você vai ver em Atos capítulo 8, eles começam a ganhar vidas de fora ali, mas somente quando Paulo ele é convertido, de perseguidor, agora ele se torna perseguido, é que o evangelho vai dar uma alavancada para os gentios. E a Bíblia mesmo que vai dizer que Jesus, em um momento, ele fala assim, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas aquele que não viu, mas creu, esses somos nós. Esses somos nós, a noiva de Cristo, que estamos sendo preparados para isso. Preparados para o dia glorioso. Para alguns o dia fatídico, para nós um dia de glória, queridos. O dia ao qual todo olho verá. Ao qual será manifesta a glória de Deus. Ao qual está escrito, se não me engano, em Filipenses capítulo 2, que ele mesmo sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, desceu nessa terra e se formou carne. Teve morte de cruz. Mas ressuscitou e hoje ele está nos céus. Mas chegará um dia em que todo olho verá, ao qual todo joelho se dobrará. E ali o dia do trono branco. E a igreja aqui que me ouve, você está preparado? Está preparado se encontrar com Cristo? Ele vem. E eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Querido, eu estou muito chorão. Eu tenho sentido a graça de Deus nesses dias assim. Às vezes eu olho uma coisa e falo, meu Pai, que maravilha. E me derramo na presença do Espírito Santo. É preciso, querido, a gente se deixar ser envolvido pela presença dele. Como diria um pastor que eu gosto muito de vê-lo pregar, ele fala assim, querido, hoje eu estou, aquela questão assim de, até se eu ver uma bolacha torta, eu estou chorando. Sabe por quê? Porque eu entendo que é chegado a reta final. Talvez assim como Paulo diz em 2 Timóteo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Chegará um dia, queridos, que nós vamos estar com o Pai. Talvez seja transformados em um corpo de glória, ou talvez o Senhor nos chame antes, mas é preciso estarmos preparados para esse dia, o dia da glória. E eu quero hoje dizer para você que aqui se encontra aqui o propósito desse feriado de amanhã. Comemora-se um dos dias até então mais lindos segundo a história. A história diz que no ano 1264 foi instituído a Santa Eucaristia, conhecido pela Igreja Católica como um lugar, um momento ao qual uma mulher, uma freira, ela teve uma espécie de revelação, eu não sei. Mas a história pega e diz que ela, ao comer ali a ceia, participar da ceia, ela sentiu o gosto de sangue. Ela pôde olhar ali naquele alimento
e pôde pegar e ver um momento em que parece que um sangue. Isso a história diz, querido. E ali ela falou para o Papa daquela época, chamado Papa Urbano IV. E ali se instituía essa data chamada Corpus Christi. Em setembro, se não me engano, em 8 de setembro de 1264, esse Papa ele ordenou que todas as quintas-feiras dessa data, e você vai entender o porquê essa data agora, era para comemorar o dia da última celebração de Cristo, antes dele subir aos céus. Começou a juntar as peças aí? Então lembre-se, 60 dias antes do dia de amanhã, comemora-se o Yom Pessah, em hebraico. Em português, para nós, o dia da Páscoa. Ou seja, 60 dias antes do dia de amanhã, comemora-se a Páscoa. Essa data, ela sempre tem que cair numa quinta-feira, porque foi uma ordem papal. Uma bula chamada Bula Transitorums, ela foi instituída nessa data. Então é para comemorar nesse dia. Geralmente ela dá entre a data de maio e até, se não me engano, o dia 25 de junho. Nesse período, ela cai sempre numa quinta-feira, que é para dar exatamente os 60 dias depois da Páscoa. Lembrando-se que essa Páscoa que foi celebrada, que eles comemoram, foi porque essa mulher teve essa revelação justamente nesta data. Ou seja, biblicamente falando, não consta, mas historicamente bate tudo certinho. Porque 60 dias antes é a Páscoa, 60 dias depois foi a ascensão de Cristo. Certo? E 50 dias depois vai dar o dia de Pentecostes. Você lembra que o texto fala que alguns dias depois, lembra? Aqui nessa data. Ou seja, historicamente, o dia de amanhã é o dia que foi a última ceia de Cristo. A última ceia de Cristo seria amanhã, segundo a história, e segundo a data instituída pelo Papa Urbano IV, aqui no século XIII. Então lembre-se, essa data ela foi marcada através de uma revelação de uma mulher, que até então era uma freira. Lembre-se que nesse momento ainda, querido, não se falava, ou melhor, estava começando uma luz no fundo do túnel para o protestantismo. Pastor, o que é o protestantismo? Querido, eu estou aqui, não estou falando de religião, não estou falando de AB, não, muito pelo contrário. Uma que eu não prego religião, eu prego Jesus Cristo. Eu prego o Cristo vivo. Quem nos conhece, já tem visto as nossas lives, sabe disso. Eu estou contando um contexto histórico. Foi nesse momento que aqui começava-se uma luz para o John Wycliffe. Eu estou falando do ano 1264. Aqui. Lembre-se que no ano 1324 começa a história de um homem chamado John Wycliffe, que foi aí um dos primeiros aí reformadores da igreja. Então, quem gosta de história vai entender o que eu estou falando. Então, o ano 1264 foi instituído a Santa Eucaristia. Em latim, porque a língua predominante naquela época se chamava o latim. Lembre-se que aqui, nesse contexto, esse Papa Urbano, ele não morava em Roma. Ele era de uma cidade da Bélgica. Então, agora, esse homem, esse Papa, ele institui a Santa Eucaristia. E agora, você lembre-se que uns anos depois, eles vão começar a levantar um propósito instituído por Deus, eu creio, que foi quando eles protestaram. O protestantismo, ele veio e ele começou a alavancar uma divisão, uma ruptura entre a Igreja Católica e agora o protestantismo. O que é protestantismo? Protestantismo foi porque protestou com alguns dogmas da Igreja Católica, da religião. Então, o que agora vai começar a romper vai ser uma batalha. Por quê? Porque agora também, queridos, entra no cenário outros homens,
como John Wycliffe, que eu acabei de falar, William Tyndale, Martinho Lutero, que é conhecido por todos, que ele vai começar essa história no ano 1517, 1516, mas antes disso já tem uma história fantástica aí por trás. Então, esses homens também vão protestar contra a Santa Eucaristia. A Santa Eucaristia porque a bula papal, ela tem como instituição naquela época, como algo que o pão e o vinho, eles se tornaram a mesma coisa, no real corpo de Cristo. E o vinho, no real sangue de Cristo. E nós sabemos que é algo simbólico, que ele é um simbolismo. A ceia do Senhor é para lembrar dele. Todos nós sabemos, 1 Coríntios 11, versículo 17 até o 34, você vai ver que ali Deus ele pega e institui aquilo lá para que lembrem do corpo dele. Não que comam, que seja literalmente o corpo. Mas nós não vamos entrar nessa parte litúrgica aqui, mas mais no que se quer dizer sobre o feriado de amanhã. Então, é celebrado esse momento. Então esse momento ele perpetuou até os dias de hoje. Lembre-se que a própria Roma, ela só vai literalmente começar a praticar essa data no ano 1368. É quando Roma ela começa a pegar e usar essa instituição. Porque esse Papa, queridos, o Papa Urbano IV, ele ficou 4 anos como Papa e depois ele morreu. Então essa bula papal, essa bula Transistorum, ela pegou e perdeu um certo valor. Só que depois, ela, pelo pouco dos lugares que ela andou, foi o foco principal para depois de alguns anos, ela romper. E assim essa data foi instituída. Então, Corpus de Cristo significa a última ceia de Cristo. Todos nós lembramos a última ceia de Cristo quando? Foi aí 60 dias antes, não é mesmo? Na Páscoa. Lembra? Quando Jesus, na sexta-feira, ele morre. Ele passa 3 dias. E isso tem um contexto muito grande nesses 3 dias. E depois desses 3 dias, no domingo de Páscoa, ele ressuscita. A ressurreição de Cristo é algo que é transformador. E aqui, porque alguém pensa assim, pastor, mas Jesus morreu ao 3º dia e depois acabou tudo? Não. O próprio texto aqui de Atos que nós vimos, você vai ver. Aqui mesmo fala que depois ele ficou 40 dias, juntamente com seus discípulos. Então, ele fica 40 dias com seus discípulos. A história vai dizer 50, e eu não quero entrar nesse mérito. Lembre-se, quando nós falamos de datas, Bíblia, história, é aproximadamente. Não tem como ninguém falar assim uma exatidão. Há uma intempérie de números. Mas isso não vem ao caso. Mas eu quero te dizer que aqui, a data histórica para o dia de amanhã significa a última ceia. E, queridos, aqui eles estão falando de quem? De Jesus Cristo. Então não importa que as pessoas falam de A, B, de igreja. Não. O que eu quero deixar para você, que é uma data muito importante, para que nós venhamos aqui entender que realmente Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, ele ainda ficou em um período de 40, 50 dias ainda com os seus apóstolos. Ele instituiu, ele deixou muitas histórias, deixou o conhecimento, para que eles pudessem alavancar, continuar o Evangelho. Continuar aquilo que ele deu na mão deles. Dizendo, olha, ide. Marcos 16:15, ide pregar o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Lembrando que o que mais demorou a ser batizado, irmão, foi o apóstolo Paulo. Demorou 3 dias para ser batizado. E às vezes nós fazemos cada coisa, né? Tem que ter um período, é tal dia para batizar. Irmão, na comunidade não. Sabe por quê? Porque eu estou na palavra. Se há uma necessidade de um batismo, eu faço urgente. Para, segundo a palavra, eu cumpra tudo aquilo que foi mandado por Cristo Jesus. Então, igreja do Senhor, a data de amanhã é um momento especial. Pastor, mas foi a igreja, que não importa. Vamos pelo contexto histórico.
contexto histórico, ele ficou aí uns 40, 50 dias. Que vai justamente, né, contar. A história diz, né, a história fala de 60 dias. E lembre-se, datas, ela oscila muito. Mas eu quero crer que aqui, nesse momento de amanhã, seria o momento ao qual Jesus, na sua última ceia, o seu último momento, e logo após ele vai subir aos céus. Alguns dias depois, será celebrado o Pentecoste, ao qual a descida do Espírito Santo. Então que você possa passar essa mensagem para frente, compartilhando aquilo que é um conhecimento, porque muitos amanhã tiram um dia para beber até morrer de tanta cachaça. Muitos amanhã vão se perder, vão se prostituir, muitos agora já começaram a perder, a mentir. E que tal você tirar o dia de amanhã para ler a Bíblia, para separar um momento com a sua casa, com a sua família? E eu tenho certeza, o Espírito Santo está falando contigo nessa noite, para um tempo mais de comunhão com Cristo, um tempo de você reunir os seus filhos, amar mais, ser mais humano. Eu tenho andado indo para o trabalho e quantas pessoas precisam de carinho. Que tal você tirar amanhã para fazer uma boa obra, visitar alguém que precisa, abraçar quem precisa ser abraçado? Que tal você tirar um momento amanhã para você reunir os seus amigos e sair nas ruas falando do amor de Cristo? Ele com os seus ali naquele monte, de muitas coisas que ele disse. Talvez alguém vai fazer uma pergunta que não tem nada a ver. Senhor, é nesse momento que o Senhor vai restaurar Jerusalém? Talvez você tenha perguntado, Senhor, tudo que está acontecendo ao nosso redor, por quê, para quê, por que todas essas coisas? Eu quero te dizer com toda a autoridade do Espírito de Deus, não importa. O que importa é que o seu nome está escrito no livro da vida. O que importa é que a sua casa, hoje o Senhor está restituindo ela. O que importa é que você está hoje sabendo que amanhã é o dia do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, querido? Se não somos nós. Corpo de Cristo se não é a igreja, se não é o amor maior do mundo. Querido, o mundo pode estar desabando do nosso lado, não importa, querido, importa o que ele nos amou primeiro. O que importa é que, mistério dos mistérios, querido, as coisas ocultas, elas vão ser reveladas aos filhos dos homens, somos nós. Se hoje está oculto, não te preocupa. Amanhã ele revelará para você. Tem coisas que nós vamos saber só amanhã. Tem coisas que o Espírito de Deus ele nos revelará amanhã. Amanhã nós vamos estar sentados à mesa com Cristo, celebrando as bodas do Cordeiro. O que importa, às vezes nós estamos nessas lives e olhamos tantas coisas, querido. As pessoas têm esquecido do amor de Deus. Elas têm esquecido que tudo foi preparado. Ei, Ele preparou um bom lugar para você. Ontem nós no culto de ensino, e nós falamos sobre a volta de Cristo, sobre esses momentos lindos que está preparado. Não foi, já está preparado. As bodas do Cordeiro, ela te espera. As bodas do Cordeiro estão chegando para esse novo tempo, para esse novo momento. Cristo, Ele te chama agora. Talvez você esteja num leito de hospital me ouvindo e diz, o senhor não sabe o que tem passado comigo. Eu digo para você o que Ele tem para você nesta hora. Seja qual dia você está ouvindo esta mensagem. Seja qual momento, Jesus, Ele está aí agora com você. Ele diz, em alto e bom som, eu sou, e ponto final. Eu sou, diz Ele, agindo o Senhor, quem impedirá? As maravilhas que Ele tem para a igreja. A celebração é tudo que nós fazemos de melhor. Esses dias para trás nós tivemos um momento, nós tivemos nosso primeiro seminário na Cefave. Ali na comunidade eu pude ver o quanto é gostoso a harmonia, um dia de festa. Porque Jesus, Ele é um Senhor festeiro. Se você olhar a cultura judaica, tudo que eles aprenderam através da Bíblia, você vai ver que Jesus, Ele ama uma festa.
Por quê? Porque até o seu ministério começou em uma festa. Lembra das bodas de Caná da Galileia? Lembra de tantos outros momentos. E é isso que eu quero que você entenda e que traga em você. Talvez um avivamento genuíno, preciso, conciso, poderoso. Deixa o Senhor se revelar para você nessa noite. Deixa Ele dizer para você que você é especial. E talvez tudo que você está passando nas batalhas do dia a dia, luta, choro, desespero, não te preocupa. Ele diz, não temas. Eu sou o Senhor dos Senhores. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o começo, o último. Eu sou tudo. Eu sou Cristo. Por isso, historicamente, as datas vão se bater certinha, querido. Porque foi aproximadamente nesses dias que ele vai subir aos céus. Lembre-se, a Páscoa aconteceu há 2 meses atrás. Aproximadamente. E agora, no dia que foi colocada uma data. E essa data, ela bate historicamente com tudo que Cristo, ele viveu. Então, é preciso você sair da inocência e procurar ler mais a palavra. Alguém me pergunta, pastor, mas por que, queridos, a história, ela acompanha a Bíblia? Não é a Bíblia que acompanha a história. A história, querido, antes de tudo, a Bíblia diz que Jesus, ele já era. Lembra? João capítulo 1. Eu sou o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo se tornou carne. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Eu sou, diz o Senhor, ele já estava antes de tudo. Então, a história, ela caminha com a palavra. Então, aqui, esse feriado, esse dia de amanhã, é um dia especial. É um dia de celebração. É um dia de amor. É um dia de amar, é um dia de contextualizar aquilo que Deus nos disse. Ide, ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Ser cristão, querido, é um modo de vida. Ser cristão é entender que Ele nos separou. Hoje, talvez numa penitenciária, alguém chora ouvindo essas palavras. Talvez pagando até por um crime que ele não cometeu. Julgado, jogado em uma cela. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo, ele te visita hoje. O Espírito Santo, ele te visita onde você está agora. Ele segura nas suas mãos e diz para você, ele vai te tirar daí. Ele vai colocar você de pé. Você que talvez encontre em cadeias eternas, presas pela alma, por palavras, por maldições familiares. Você que se encontra hoje preso porque o marido é um truculento, a esposa é uma truculenta. Brigas, lutas, batalhas, mal faladas, muitas lutas interiores. Eu quero dizer para você que o Senhor hoje ele te pega por dentro. Ele vai sacudir as suas estruturas. Que o Senhor venha renovar você, querido. Que Ele venha dar forças para você no seu ministério. Eu sei que você tem olhado e pensado até em desistir de tantas coisas. Mas o que o Senhor diz para você, porque a presença dEle é real, querido, aí na sua casa, assim como está aqui agora. Essas prisões que te prendem, as suas mãos, a sua mente. Por tantas coisas que você viveu no passado e agora você se vê lutando contra isso. Amores antigos, bebidas, drogas, violência. Tantas circunstâncias, uma cadeia, hospitais. Amados, que tudo que você ouviu hoje aqui dentro, você venha memorizar e alimentar a sua fé, porque Jesus, Ele preparou esse ambiente aí onde você está nessa noite. E quando eu falo de parar essas lives, querido, me dá um nó no meu coração. Porque eu sei, querido, que tem sido uma luta. Às vezes para a gente estar aqui. Uma batalha interior, querido, uma batalha no dia a dia, no trabalho, para a gente estar aqui. Mas, querido, quando eu começo a falar aqui, eu vejo Deus falando, querido, agora em corações.
Eu vejo Deus agora indo em vidas e tirando elas do lamaçal de muitos anos. Tirando você essa bagagem, esse peso que você vem carregando, querido. Haja coração. Porque eu vejo, querido, Ele tirando esse peso. E aí eu entendo. O porquê que nesses dias a carne treme. O porquê que nesses dias a cabeça dói. E às vezes alguém diz, para essa live. Descansa, você tem trabalhado muito. Mas eu quero dizer para você, querido, que a minha maior alegria é pregar o Evangelho de Cristo, porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. E eu vejo, às vezes, tantas pessoas não dando valor, não dando crédito na palavra. Não prega mais renúncia, não prega mais o amor, mas prega um oba-oba. Eu quero dizer que Jesus, Ele ama você, querido, e Ele vai te tirar desse buraco. Ele vai tirar de você dessa luta que você tem passado. Só o que Ele diz para você hoje, por intermédio dessa palavra, fique firme comigo, porque eu vou segurar a sua vida. Eu vou fortalecer você. Talvez você diz, pastor, é tanta batalha, é tanta luta, querido, eu quero dizer para você. Quem disse que seria um mar de rosas, mentiu para você. Quem disse para você que seria fácil estar com Cristo, ele mentiu para você. Mas eu quero dizer que tem luta, tem batalha, tem choro, tem espinhos, tem pedradas, tem barreiras. Mas eu quero falar para você que no final disso tudo, tem um Deus. Que Ele cuida de você e enxugará suas lágrimas. O dia de amanhã é um dia fatídico para alguns. Mas para nós entendemos que estava cumprindo-se a palavra desde Gênesis. Para que naquele dia, os nossos olhos iriam ver o Rei da Glória. Que os nossos olhos iriam estar com Cristo. Por isso a importância de você congregar. De você estar com Cristo. Por isso a importância de você estar em um lugar. Pastor, eu não quero igreja, eu não quero estar em um lugar. Tem problema. Eu gosto de contar essa história porque aconteceu com um pastor e hoje eu carrego essa história comigo e eu acho interessante. Porque alguém chegou e disse, pastor, eu quero ir embora dessa igreja. Não, pastor, tá tudo errado, tá falando mal de mim, tá criticando, tá falando, eu não quero ficar em igreja, eu quero ficar... Queridos, aquele pastor falou assim, me leva junto. Deixa eu ir também junto. E assim também um dia aconteceu comigo. O irmão falou, pastor, fala mal, tem picuinha, tem isso, tem aquilo outro. E eu também usei essa mesma palavra. Eu quero que você também. Não, mas o senhor é o pastor da igreja. Ué. Não, mas não, pastor, o senhor é o pastor. E eu disse, quer dizer que você tem opção e eu não. Irmãos, naquele momento eu pude entender, e eu ouvindo também esse pastor, eu pude entender algumas coisas. Talvez algumas pessoas falem, não, eu quero ir embora da igreja, quero isso, aquilo, outra igreja, é tudo igual. Vai pra lá, é a mesma coisa, querido. Tem um jeito. Claro que há algumas diferenças em questão do altar. Então lembre-se, você precisa congregar. Você precisa estar em um templo. Precisa estar alicerçado, criar raízes. Porque Jesus, Ele separou esse momento para ali deixar os seus discípulos subir aos céus. E assim deixar a sua história, o seu legado. Qual é o seu legado? O que você tem deixado para a posteridade? O que você tem deixado para os seus filhos? Ele se foi. Ele subiu aos céus. Deixou o Consolador. A história foi escrita. Hoje nós temos aqui na mão a palavra de Deus, o Evangelho. O que você está deixando? Pregue mais, ore mais, seja mais amoroso com os outros. Talvez alguém diga, não, é porque na minha igreja, na nossa igreja, tem que ser perfeito. Então quer dizer que só entra gente perfeito, é? É. Querido, até lá na cruz,
Jesus fez um amigo. Até lá na cruz, querido. Alguém olhou para ele e falou, lembra de mim. Ou eu posso olhar Cristo e ele talvez em meio àquele sangue. Ou alguém acreditou. Alguém acreditou nas minhas palavras. Ele olha para aquele homem e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não entrou do jeito que ele subiu naquela cruz, que ele foi colocado naquela cruz. Houve-se arrependimento. Alguém prega que ele, não, querido. Ele, quando olha para Cristo, ele entendeu. Ele olhou e disse, lembra-te de mim. Só que às vezes a gente quer levar as pessoas perfeitas para o céu. Não é? Você que me ouve hoje. Jesus inaugurou, né, o céu, digamos assim, o paraíso, com um ladrão. Que no último momento ali, querido, ele se arrependeu. E ele entra para a glória. Por isso é necessário arrependimento. Não espere chegar no último momento da sua vida. Talvez alguém disse, não, eu sou cristão, mas eu só vou batizar, né, quando eu estiver velhinho. Porque se eu batizar eu não posso mais pecar. Querido, que ilusão é essa? Sabe o imperador Constantino, no século III? Sabe o que ele fez? Ele se tornou um cristão. Mas a história diz que ele batizou quando já estava bem velho, quase no seu leito de morte. Não tem fundamento. Então é necessário, querido, você hoje que pode, que talvez está fora do propósito de Deus, eu quero deixar um convite para você. Aceite a Jesus o quanto antes. Você que está fora da casa do Pai, tem um convite para você. É tempo de voltar. É tempo de arrependimento. É tempo de você sair desse lugar que você se encontra, porque até hoje as coisas estão dando errado. É por causa que você tem um chamado. E eu entendi isso. Um dia eu peguei e não queria ser um pastor. E as portas se fecharam. E um dia no trabalho eu ouvi a voz do Espírito Santo bradando no meu coração, enquanto você não me obedecer, eu vou fechar mais as portas. Não deixe que tudo se feche para você arrepender. Não deixe que as coisas comecem a dar errado. Talvez você é um cristão, mas é pelas metades. Não tem uma fidelidade com Deus. Não faz aquilo que Deus deixou instituído na sua palavra. Não gera amor. Não é fiel ao Senhor com seus dízimos, ofertas. Leva uma vida lá vão ter de qualquer maneira. Querido, se até os ímpios fazem isso correto. E muitos às vezes não fazem. Então, se você hoje que está fora do propósito de Deus e ouviu essa mensagem, entendeu o que é o dia de amanhã. Se você chegou agora, volte essa live assim que terminar. Ela vai estar na nossa página. E entenda. Porque tudo está baseado na palavra, o que esses homens fizeram. Para que eu e você hoje estivéssemos aqui, houve-se uma história com H maiúsculo. E assim aprove o Senhor, para que hoje eu possa falar para você de arrependimento. Arrependa-se. Volte ao primeiro amor. Volte à casa do Pai antes que seja tarde demais. Jesus está às portas. E Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vou dar alívio. Me parece que eu sinto a dor de alguém nessa noite. Porque em todo o tempo, estou sentindo meus olhos lacrimejarem. Que tal hoje você iniciar um novo tempo com Cristo? Que tal hoje você iniciar um momento de amor com o Pai, de celebração? Entender que a última ceia, ela é agora. E que o Mestre te chama. O Galileu, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Pai, o poderoso. É tempo de cura aí na sua casa. E para que essa cura, talvez física, ela aconteça, Jesus quer hoje curar a sua alma. Curar por dentro primeiro. Tudo que você vem carregando durante esses anos, que tal você vomitar hoje? Que tal você jogar para fora hoje tudo que tem te feito mal? Palavras de pastores, palavras de bispo, apóstolo, profeta, presbítero, o que for.
Que tal você jogar para fora hoje tudo que enfiaram de goela abaixo, dizendo que você não podia ser isso porque você era aquilo, que você era aquilo outro? Que tal hoje você jogar para fora e começar um novo tempo? Não porque eu estou falando, querido, menos de mim. É porque eu sei que o Espírito Santo está falando aí com você. Eu tenho certeza que Ele está colocando aí dentro de você algo novo, um vinho novo. Lembra da canção, Eu Quero Viver Algo Novo? Eu quero viver, viva algo novo. Que tal começarmos? Que tal você agora colocar para fora e tomar do vinho de Cristo? Um vinho que não embriaga, mas que traz arrependimento e que traz vida eterna. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder hoje. Clique em compartilhar e você vai ver uma opção chamada grupos. Vai lá e clique, queridos. Para que nós venhamos poder alcançar uma gama de pessoas. E assim o reino dos céus, porque muita gente fala, mas não direciona algumas datas como estas, para que nós venhamos agregar o reino de Deus. E assim você, não demores, porque Cristo está te chamando nessa noite. Eu quero orar por você nesse dia. E que gere dentro de você arrependimento, uma cura interior. Se deixe curar, para que você possa curar outras pessoas. Tem muitos que esperam você, sabia? E você não tem obedecido ao chamado. Tem muitos que estão agora acamados e precisa de você, você mesmo. Você hoje que está me ouvindo. Tem pessoas que estão esperando você ir lá para você orar. E não vai ser o pastor, não vai ser lá, cá, não. Essas pessoas estão esperando por você, porque você é um enviado de Deus. Enxugue as lágrimas, se posicione. Se posicione como homem e mulher de Deus. Obedeça a voz do seu pastor, porque ele é o anjo da igreja. Mas se ele, querido, ou ela está fora do propósito de Deus, queridos, procure uma igreja sadia. Procure um lugar onde o altar está consertado. Porque o Senhor mostrará, o Senhor está falando e o Senhor vai mostrar algumas coisas para você, para que você venha estar posicionado. Então, você que hoje me ouve, e precisa de receber uma cura, precisa de receber um toque do Espírito Santo, que você possa agora fechar os teus olhos aonde você está, e que Deus vai falar contigo. Meu Deus, eu intercedo agora, Pai, por essas vidas que me ouvem. Espírito do Deus vivo, flua como um vento impetuoso sobre esta casa, arrancando todo o mal, tirando, ó Pai, toda mágoa, todo sentimento, todo espírito, meu Deus, maligno que possa ter ido e infiltrou sobre esse corpo, sobre essa casa. Em nome de Jesus Cristo, bate em retirada. Tudo que não procede da vontade do Espírito de Deus. E que agora você receba um vinho novo de Cristo. Receba sobre a sua vida o que está escrito: eu vos preparei para você um lugar. Eu derramei sobre vós as chamas do Espírito Santo. E assim você hoje, aonde você estiver, seja na rua, seja no seu carro, seja no trabalho ainda, seja no hospital, seja numa penitenciária, seja num presídio, aonde for, que você receba um milagre nessa noite. Que você receba um sacudir do Espírito Santo, para que você se posicione. E você que está fora da casa de Deus, volte enquanto é tempo, porque Jesus te ama e Ele tem algo para você, em nome de Jesus. Amém. Receba esta palavra, receba este milagre nesta noite, o milagre dos olhos abertos, dos olhos espirituais entenderem o mover de Deus. Que as chamas do Espírito Santo ela jamais se apaguem. Quero finalizar com um testemunho. Um testemunho desta época. A partir do século XIII, começou-se a Inquisição. A Inquisição onde iam os homens para que aquelas pessoas que estavam lendo a Bíblia fosse apagada das chamas do Espírito Santo. E um desses homens, ele foi preso. Ele foi preso num país chamado Inglaterra. Foi colocado em uma
cadeia, e os amigos deles podiam visitá-lo. E quando visitavam, tentavam persuadir ele a não se morrer, porque se ele não negasse a fé, ele ia para o madeiro e ia ser queimado. E eles começaram, em um dia de visita, a ler um texto que está em Isaías capítulo 43, se não me engano, que fala sobre quando passar pelas águas, você não será submergido. Quando passar pelo fogo, você não queimará. Naquele dia, enquanto aquele preso, ele comia ali o seu jantar, aqueles homens ao redor da mesa, dentro daquela cadeia, na Inglaterra, eles falavam das chamas sendo esfriada pelo Espírito Santo. E ali, quando aquele homem acabou de comer, uma vela estava sobre aquela mesa naquele lugar. A história diz que aquele homem estendeu o seu dedo e colocou sobre aquela vela que estava acesa. E deixou o seu dedo sobre aquela vela até chegar ao osso. Todos que estavam ao redor não tiveram nenhuma reação. E naquele momento, aquele homem que tinha acabado de jantar, de comer a sua última refeição, ele citou esse versículo: quando passares pelas chamas, ela não te queimarás, porque o Espírito de Deus te fortalecerá. Nesse mesmo Espírito, esse homem foi retirado pela manhã, não morto, mas com o seu dedo no osso, queimado pela chama daquela vela. Foi levado a um madeiro e feixes de madeira foram colocados aos pés de onde ele foi amarrado e incendiado. As últimas palavras daquele homem foi o seguinte: Senhor, receba o meu espírito. E ele se foi, mas a história ficou. Eu não sei qual a luta você tem passado, mas eu digo para você com toda a propriedade: por onde você passar, Cristo estará contigo. Por onde você ir, as chamas do Espírito Santo estará com você. Você que talvez esteja em um outro país, que esteja passando por perseguição religiosa, quero te dizer, não desista. Aqui no Brasil tem pessoas que oram por vocês. E que nós venhamos orar por tantos outros lugares que passam por lutas, por batalhas. E é nessa alegria, nesse momento, que hoje eu termino essa live dizendo para você: fica firme, crente. Vai valer a pena. Fica firme, porque Jesus, Ele te ama. E Ele vai estar com você no meio dessa batalha, no meio dessa luta. Ele vai estar contigo nessa caminhada. O importante é você não desistir. Se você desiste, fica difícil. Então, prepara, porque Jesus, ele vem para que em todo tempo a gente possa estar celebrando o amor de Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre todos que estiveram conosco nessa noite, nesse dia, nessa tarde. Que o Espírito Santo, ele te renove, em nome de Jesus. Agradeço a Deus por cada irmão que está aqui. Todos. Que a paz do Senhor esteja com você e que você possa fluir como rios de águas vivas. Queridos, nós somos da comunidade Fonte de Águas Vivas, aqui em Trindade, Goiânia, Goiás. Ou melhor, em Trindade, Goiás. Certo? Você é o nosso convidado, nós estamos na Vila Pai Eterno. Venha um dia conhecer essa casa de oração que tem sido um marco para muitas famílias. E eu creio que Deus vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Pastor, eu quero ajudar essa casa de oração. Queridos, não é intenção, mas às vezes as pessoas perguntam e é necessário eu falar aqui. Tá bom? Se você quiser dizimar, se você quiser ofertar, nós temos um cartaz que está aqui na nossa página. Depois você vai lá e olhe. Tá? Lá nós temos a conta da igreja, que até então está no nome do pastor Gleison de Araújo. Tá? A igreja ela já é registrada, eu só estou esperando a documentação chegar para a gente colocar na conta jurídica, tá? Para ficar segundo
né, diz em relação a toda essa liturgia. Mas enquanto isso, você pode estar utilizando lá também o Pix e também a conta bancária para você ofertar, para você dizimar. Pastor, eu quero ajudar com um alimento, porque nós temos feito uma obra social na igreja. Tá? Você pode também estar abençoando a igreja. Pastor, não tem como eu levar. Fale com a cooperadora Luesda, cooperador Fernando, cooperadora Tiana e cooperador Ricardo. Procure eles aqui, se você quiser fazer isso. Eles vão aonde você está, né, se for aqui perto da região, e a gente pega esse alimento para assim estar abençoando famílias que já não tem mais o pão à mesa. Ok? Esse projeto é para abençoar famílias. Venha, depois se você quiser conhecer a Cefaf, vai lá para você ver o nosso projeto, onde muitas famílias têm chegado o alimento na casa delas. Pastor, mas não tem nenhuma postagem no grupo, irmãos. O que a mão direita faz, irmão, é muito humilhante. Às vezes tem muitas pessoas que já estão passando pela humilhação e nós temos que pegar lá um celularzinho, um selfie para mostrar o que nós estamos fazendo. É muito desnecessário. Mas quem nos conhece sabe da nossa palavra que vem direcionada pelo Espírito de Deus. Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente noite com a sua família. Compartilhe essa live. Ficam todos na paz de Cristo.